Bem, meus irmãos, chegando ao nosso momento da palavra de hoje, nós vamos dar continuidade a essa minissérie que nós começamos na semana passada. No domingo passado, nós começamos esta série que aborda as máximas que foram eternizadas através da Reforma Protestante, as 5 solas. Na semana passada, nós começamos, não há uma ordem necessária ou obrigatória para essas 5 solas, mas nós começamos, digamos assim, pela pessoa mais importante. Começamos com solos Christus, somente Cristo. E vimos como o Senhor Jesus possui um papel e uma posição sem comparação, ou que não pode ser também compartilhada com absolutamente nenhum outro ser humano, muito menos com aquilo que qualquer ser humano possa fazer por si ou por outros. Ou seja, Jesus, ele nem está disputando o primeiro lugar. Ele é aquilo que criou-se esse termo técnico vindo do francês, né? Au concours, ou seja, a expressão significa fora do concurso, fora da competição. Ele já é o ganhador completo, se houvesse porventura uma competição. O problema, meus irmãos, é que não há absolutamente ninguém que possa preencher nem mesmo o segundo, terceiro ou quarto lugar. Só tem Ele que preenche todos os requisitos, somente Cristo, e é isso que nós vimos na semana passada. Se você perdeu, está online, eu convido você a visitar a mensagem e ver sobre essa informação tão importante. Mas na semana passada nós também vimos um pouco de contexto histórico, que nós não temos como revisitar hoje tudo de novo, certo? Vai ter que voltar lá, mas vimos que as 5 solas, elas surgem no contexto da reforma ou do resultado da reforma que aconteceu há mais de 500 anos atrás. Na verdade, segunda-feira da semana passada, comemoramos 505 anos da reforma em 31 de outubro de 1517. E essas 5 solas defendiam, como princípio das Escrituras, aquilo que estava sendo deixado de lado pela igreja ou pela sociedade nos últimos séculos. Nós vimos, meus irmãos, que os reformadores não inventaram nada, eles apenas olharam para as Escrituras e viram aquilo que estava sendo negligenciado, e isso começou a se transformar na essência da mensagem da fé reformada ou da fé protestante, se assim você preferir falar. Mas foi apenas no século XX, na verdade, que as 5 foram colocadas em um conjunto e atribuída à reforma protestante. Bem, nós vamos voltar, irmãos, ao texto que vimos na semana passada. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. E eu quero convidar-nos a lermos juntos mais uma vez. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Vamos ler a uma só voz esse texto da carta de Paulo aos Efésios. Dá uma olhadinha à sua esquerda e à direita e vê se alguém precisa pegar uma carona aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, se for o caso, ok? Efésios capítulo 1, 3 a 14. Vamos juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
Hoje, irmãos, como segunda sola da nossa série, nós vamos tratar sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. E a semelhança da semana passada, eu quero ler o que diz um documento chamado a Declaração de Cambridge, que foi formulada exatamente ao redor das 5 solas. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não é só necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. E aí vem a parte que está projetada. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da nossa morte espiritual à vida ou para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A expressão, irmãos, que acabei de mencionar para vocês, e vai ficar projetada ali para você gravar caso não conheça, sola gratia, trata de uma das questões mais cruciais na doutrina da salvação. Ela combate a erosão do evangelho pela graça, e eu completaria, do evangelho somente pela graça. Mas antes de mais nada, o que é caris? O que é graça na palavra de Deus? Bem, nós temos um problema com o nosso português e pode causar bastante confusão. Eu já vou explicar por quê. Algo que não custa nada em português é algo que é de graça. Não precisamos pagar nada por aquilo, nem fazer qualquer coisa a não ser estender a mão e receber. Porém, esquecemos que, de fato, na prática, não existe nada que realmente seja de graça. Por exemplo, se estamos almoçando com alguém e antes de nós ele pega a conta e paga e nós não temos ali nenhuma despesa, aquela refeição foi gratuita para nós, mas não foi de graça para aquele que pagou por ela. Ele pagou algo, mesmo que não tenha custado para nós, custou algo para outro. Detalhe, muitas vezes que nós passamos por isso, às vezes entre amigos e conhecidos, nós nem precisamos de fato que alguém pague a refeição para nós. Nós poderíamos facilmente pagar, mas aquele amigo quer fazer ali talvez uma homenagem, é dia do seu aniversário, alguma coisa assim. E aí que está o problema, meus irmãos. Começamos a compreender então a diferença entre o uso que nós temos da palavra graça no nosso dia a dia, das coisas comerciais, e o que significa essa palavra nas Escrituras. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender que graça divina é o favor imerecido estendido aos homens, a nós, para realizar por eles, por nós homens, aquilo que não temos como fazer por nós mesmos. Então não é como se alguém estivesse pagando algo porque gosta muito da gente, mas a gente podia se virar sozinho sem ele. Não. A graça da palavra de Deus, a palavra caris, no Novo Testamento, significa alguém fez por mim o que seria para mim impossível de fazer por mim mesmo. Esse conceito, meus irmãos, é importante a gente entender. Preste atenção. Existem milhares de religiões no mundo, certo? Algumas principais, mas dentre mesmo as pequenas e as grandes, a fé cristã é a única que possui o conceito que eu acabei de ler. Graça como um favor imerecido, que o ser humano não teria como fazer por si só existe no cristianismo. Só existe na fé cristã para a vida cristã. Absolutamente nenhum sistema de crença possui algo semelhante. Pode procurar. Na verdade, eu deixo ali o desafio. Você pode pegar um livro sobre religiões comparadas e você vai descobrir como alguém, por exemplo, chega ao nirvana
que é o almejado por aqueles que acreditam no budismo e acreditam na reencarnação e no sistema de karma. Você precisa fazer alguma coisa. Mesmo em algumas religiões que se chamam de cristãs, incluíram nelas o feito humano, o mérito humano, o ato humano. E é exatamente por isso que na Reforma surgiu-se o brado, somente a graça, sola gratia. Porque, de fato, a graça possibilita a fé verdadeira e faz com que ela seja centrada em Deus, enquanto em todas as demais religiões centram a sua crença, a sua confiança ao redor do homem, originam a sua própria capacidade de acreditar no homem. A fé verdadeira é dependente de Deus, é dependente do favor de Deus por nós, principalmente por causa da nossa condição espiritual. A fé das demais religiões depende das ações, das decisões, do caráter dos seres humanos, pois não considera que algo esteja fundamentalmente errado com a condição espiritual desses mesmos seres humanos. Assim, somente a graça significa que, tal como a obra de salvação, vimos semana passada, não pode ser Cristo e mais alguém. Da mesma forma, irmãos, não podemos adicionar a graça de Deus ao que nós fazemos. Eu quero fazer aqui uma pequena alegoria. Se porventura eu quiser lhe dar um presente, e como já falamos, vai custar a mim, mas não vai custar a você. E aí você diz, o que? Você está me dando isso aqui? Isso aqui é um negócio caro. Vamos supor que seja o iPhone 20. Eu nem sei em que número que esse trem está. Esse é um negócio de 10 mil, 12, 15 mil reais, sei lá. Não, mas eu estou lhe dando. Com capinha e tudo. Aí você olha para mim, você está prestes a aceitar aquele presente, eu digo assim, mas você tem que me dar 1 centavo. Eu nem sei se existe mais moeda de 1 centavo. Continua sendo de graça? Não. Da mesma forma, irmão, espiritualmente, o ser humano é incapaz, nem que ele quisesse, de contribuir com a sua salvação, e é exatamente isso que nós estamos vendo na palavra de Deus hoje. E isso se faz, claro, porque se acrescentarmos qualquer coisa à graça, qualquer mérito da nossa parte, ela deixa de ser graça, como ensinada na palavra de Deus. Isso é impossível diante da condição espiritual de cada um de nós. E falando nisso, já mencionei 3 vezes essa expressão, o que significa essa condição espiritual? O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Simples. A condição espiritual do ser humano pede e necessita uma ação unilateral de Deus, a qual nós estamos chamando de graça, certo? É o que a gente chama de uma ação monorgética, ou seja, apenas única do lado de Deus. A ação só é de Deus. Nós estamos perdidos, nós estamos afundados e precisamos que Deus haja ao nosso favor. Deixa eu explicar melhor. Como seres humanos, nós fomos criados absolutamente sem pecado. Os 2 primeiros seres humanos, Adão e Eva, não experimentavam das lutas, das contradições, dos fintes de ira que nós temos no dia a dia, do desânimo e tudo aquilo que a gente lida. De fato, eu creio que o jardim do Éden era muito bonito. Os animais, como eu falei hoje na IBD, sou um admirador inveterado de todo tipo de bicho. Tenho pena de matar até camundongo. Devia ser maravilhoso conviver com aqueles animais, o jardim deveria ser estupendo, mas para pensar, para mim aquilo era o paraíso porque o pecado não estava lá. Depois de um dia de trabalho de Adão, que ele era responsável pelo administrador, ele não encontrava uma mulher mal-humorada em casa. Depois de um dia de trabalho, e sei lá o que Eva exatamente faria, mas com certeza fazia, ela não tinha que aturar um marido mal-humorado que chegasse da rua. Entende? Coisas que a gente lida no dia a dia e que tem que vencer, e tem que aprender a conviver, e tem que aprender a resolver. Mas não existia nada disso. Jamais Eva chegou para Adão e disse, você se importa mais com os seus animais do que comigo. Tais coisas que a gente vive no nosso dia a dia, às vezes até bobas, né? Não existia lá. O primeiro casal foi criado perfeito, porém, em Gênesis capítulo 3 acontece a queda do homem. Tudo mudou. Paulo aos Romanos nos explica o que aconteceu e qual é a nossa situação, irmãos, hoje. Capítulo 3, versículo 10 e diante.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Paulo é absoluto. Ele não está excetuando nem a ele mesmo. Ele está colocando todos nós no mesmo barco. Mais adiante, irmãos, capítulo 7, versículo 18, também aos Romanos, mesmo Paulo escreve: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, ou seja, no meu ser. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O capítulo 7 ele é maravilhoso nesse trecho, que Paulo vai falar, meus irmãos, das lutas que nós temos. Como nós tratamos mal as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes. Como nós não servimos, às vezes, as pessoas que mais nos servem. E como nós somos essa contradição ambulante que nós tanto gostaríamos que fosse diferente. E essa condição, irmãos, espiritual que eu mencionei, é importante nós salientarmos, não é algo influenciado pela sociedade. É algo que já nasce conosco. Então o homem não nasce o homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. Aliás, tal pensamento é até ilógico. Porque se a sociedade corrompe o homem que nasce bom, quem corrompeu a sociedade? Aonde que o ciclo vicioso começou? Nem lógica isso tem. Então o homem não nasce bom. Na verdade, a palavra de Deus fala outra coisa completamente diferente. Não somos pecadores porque pecamos, e nem pecamos porque somos influenciados por outros. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que nós pecamos porque somos pecadores em nossa natureza. Nós nascemos assim. O rei Davi escreveu o seguinte, Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, desde a concepção, desde lá da junção do óvulo com o espermatozoide, ali já está um projeto de pecador. Ainda não há condição do pecado se manifestar, mas a semente está lá. É algo que nós carregamos de todos nós. E tal condição, meus irmãos, não é algo que a gente vai fazer depois dos nossos 20, 30, 40 anos de vida, não. Ela se manifesta bem cedo na nossa vida. Ao falar sobre a humanidade, olha o que o Senhor Deus diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21. O seu coração, ele está falando do coração do homem, é inteiramente inclinado para o mal desde que chega a idade adulta. Não é isso que está no seu texto, não. Desde a sua infância. Talvez tenha alguns solteiros dizendo assim, pastor, não é possível, a radar é tão linda. Leva para casa. Eu me lembro, irmãos, hoje já uma moça até, o pai dela me mostrou uma foto, né? Eu cuidava dela de vez em quando, ou pelo menos uma ou duas vezes, um dos nossos professores, a Elizabeth. E ela era uma boneca. Coisa mais linda, com aquela peteca azul assim, você ficava apaixonado pela menina e tal. Aí eu comentei uma vez com o Davi, que era o pai dela, o nosso professor. Pai Davi, se para ser pai, não, como é que você briga com... Porque até fazendo manha, a criatura era bonitinha. Meu coração chegava a derreter. Aí ele falou para mim assim, é bonitinho da primeira, da segunda, e na terceira vez você lembra que é uma pecadora em formação. É o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Gênesis 8, 21. O seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Não, o texto não está dizendo que seu filho vai fazer bioterrorismo com 3 anos de idade. O pecado, meus irmãos, é uma escola. A gente vai se formando. E se não for tratado, primeiro pela criação dos pais e principalmente pelo evangelho, pela transformação espiritual, coisas não muito agradáveis podem vir para o futuro. É interessante lembrar, meus irmãos, que Jesus fala que o reino de Deus é das crianças. Lembra disso? Então ele não estava se referindo, irmãos, à inocência das crianças ou à impecabilidade das crianças. Não. Ele fala isso, irmãos, porque as crianças são dependentes. O reino dos céus é para aqueles que dependem de Deus, que confiam em Deus. E nós somos pais, sabemos como funciona. Você coloca uma criança aqui em cima, né? E tal, e manda pular, e ela vem. E aí você substitui o pai por um completo estranho, ela olha e diz assim, meu amigo, sei quem é você? Ele não confia.
Mas ele confia no seu pai, na sua mãe, ou mesmo em alguém próximo a si. Esse caráter de confiança das crianças que o Senhor falava, mas ele sabia muito bem que ali estavam esses projetos de pecadores. O Senhor Deus também deixou claro que essa condição caída não era para alguns e nem era algo superficial. Antes, meus irmãos, essa condição alcança toda a humanidade e atinge a totalidade dos nossos pensamentos e de nossas ações. De novo em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz o texto: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa foi a avaliação que o Senhor deu. Inclusive, esse é um dos textos pré-dilúvio. A razão do dilúvio, irmãos, não era porque a terra estava quente demais, precisava de chuva, não. A razão do dilúvio não é porque tinha que regar a plantação, não. A razão do dilúvio está aqui. O Senhor precisava fazer um reset, certo? Fazer uma formatação na terra para dar uma oportunidade para a humanidade começar novamente através de um homem piedoso que nós conhecemos, chama-se Noé. Porém, meus irmãos, nós sabemos como transcorreu depois disso. Em outras palavras, a gente pode usar as palavras de Charles Spurgeon. Ele disse certa vez o seguinte, irmãos, olha que frase interessante: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Eu vou ler de novo. Esse há aqui é há do verbo haver, claro, né? Existe pecado até na nossa santidade. Existe incredulidade na nossa fé, existe ódio no nosso próprio amor, existe lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Tudo aquilo que achamos, meus irmãos, de bom em nós, está manchado por aquilo de mal que somos nós também. Pastor, eu saí deprimido de hoje aqui da culto. O negócio, meus irmãos, com as boas novas é que elas precisam ser antecedidas das más novas. Antes que alguém entenda a gravidade, a urgência, a necessidade da boia salva-vida que alguém joga para você, ela precisa entender: é verdade, estou me afogando. As más novas mostram ou trazem a urgência de receber boas novas. E a gente vai ver isso hoje no nosso texto. Então, em tudo isso, é preciso sempre nós lembrarmos. E aí vem as primeiras boas novas. Há uma exceção. Porque, meus irmãos, se nós estivéssemos todos no mesmo caldeirão, inclusive o cozinheiro lá dentro também, que esperança nós teríamos? Há uma exceção. Voltando para o nosso texto de Efésios, irmãos, nosso texto que lemos juntos, reparem que na saudação inicial, antes dele, na verdade, Paulo diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Neste verso, a graça e a paz que temos sobre nossas vidas não nasce em nós mesmos. Tem a sua origem na pessoa do nosso Deus e, particularmente, importante aqui, na pessoa do Senhor Jesus. Ele é aquele que estabelecemos na mensagem anterior como sendo totalmente Deus e totalmente homem. Ele é aquele que é incomparável, que é insubstituível. E ele é a exceção entre os homens, quanto à sua corrupção, quanto à sua culpa, quanto ao seu pecado. E não apenas isso, irmãos, ele é também a origem da graça, que nos livra a nós dessa corrupção e dessa culpa do pecado. Por isso que o texto diz: da parte de Cristo. Dele vem tudo isso. E o autor de Hebreus nos explica como isso acontece. Lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, nós vemos o seguinte a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, não se perca na mensagem. Nós vimos o nosso estado, o estado da humanidade, deplorável, precisando de ajuda. Estamos vendo agora quem é o salva-vida, o autor da graça. E o texto de Hebreus 4:14 diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Por que que a nossa fé é firme? Por causa da nossa capacidade de crer? Não. Por que que a nossa fé é firme? Porque nós somos muito espirituais? Não. O autor de Hebreus diz, meus irmãos, que eu posso me apegar com firmeza à minha fé por causa dele. Repare, queridos, se você sentar numa cadeira que já está rachada no meio, que já mostra sinais que vai romper, você não tem muita fé naquela cadeira.
Agora, se eu tirar essa cadeira e colocar uma cadeira de mogno, certo? A cadeira bonita, os pés grossos assim, você senta confiante porque você tem fé que ela não vai lhe derrubar no chão. A fé, meus irmãos, precisa ter a sua justificativa de poder, de força, no objeto da nossa fé. Não importa o quanto eu creia na cadeira rachada, ela vai me derrubar no chão, porque ela é impotente, ela é incapaz, ela é fraca. Não é assim com o nosso Salvador. Então, meus irmãos, o versículo 14 que eu acabei de ler, primeiro, e a gente viu semana passada, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que vimos semana passada, é o nosso mediador. Ele é aquele que é único em poder colocar as suas mãos estendidas e tocar a Deus e a nós, e colocar-nos juntos, e colocarmos unidos. E aí o texto continua, olha o versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Segunda coisa, irmãos, Jesus compreende as nossas lutas. Jesus compreende, inclusive, as nossas derrotas. Ele compreende a nossa luta contra o pecado, nossa derrota para o pecado, porque ele passou pelas mesmas tentações. Literalmente o texto diz, por todo tipo de tentação. Mas eis, meus irmãos, que o nosso texto completa algo precioso, importante, porém sem pecado. Portanto, Jesus é a exceção, a única exceção em toda a humanidade. Ele é o único que viveu uma vida perfeita. Ele viveu a vida que deveríamos viver, mas não podíamos pelo pecado. Ele morreu a morte que nos possibilita a viver a vida dele. E ele fez tudo isso, meus irmãos, para nos inserir no reino da graça. E agora a gente chega ao último versículo. Olha lá. Assim, aproximemo-nos. Da onde, irmãos? Do culto, aproximemo-nos da religião, aproximemo-nos da cerimônia? Não. Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Terceiro ponto, não importa o que você faça, nem quem você seja, se você está em Cristo, o trono da graça jamais está fechado para você, e você precisa confiar nisso. Confie, querido, que misericórdia e graça podem ser encontrados nos momentos de necessidade. Qual o momento de necessidade? Quando a luta contra o pecado for demais, ou até acabar em derrota. A esposa de um dos meus professores contou que certa vez estava com a sua filha, hoje essa filha já é mãe, e ela era pequenininha, e ela vinha lidando com umas coisas ruins com seu irmãozinho, coisa de irmão. E aí ela chamou sua filha e disse assim, por que você tem tratado seu irmão assim? E ela falou como aquele menino, o irmão tirava do sério, a aborrecia. E a mãe começou a dizer como ela deveria devolver de uma maneira diferente. Devolver o mal com o bem. Aí ela ouviu, e ela sentiu, mamãe, e a lágrima escorria. Eu não consigo. E ela nos contou essa história, meus irmãos, porque esse é o Evangelho. Eu não consigo. Porque se nós conseguíssemos, irmãos, não precisava de cruz. Não precisava de sangue derramado, não precisava de graça. A necessidade de Hebreus capítulo 4 não é o carro novo, passar no concurso, não, é vencer o que eu não consigo vencer sozinho. E aquele foi o dia que a sua filha, a filha da esposa do nosso professor, entregou a sua vida a Cristo. A mamãe sentou com ela na cozinha e disse assim, então deixa eu lhe falar quem lhe consegue por você. Quem lhe ajuda a conseguir aquilo que você não consegue sozinho? Esse é Jesus, meus irmãos, na nossa vida. Porque a verdade é, queridos, que durante séculos e séculos, cristãos sinceros têm sido esmagados pelo senso de culpa e incapacidade. Esmagados debaixo de um padrão religioso que não conseguem preencher. Isso, inclusive, tem muito a ver com o que estamos falando aqui, porque o nosso primeiro reformador, Martinho Lutero, passou exatamente por isso. Como falamos semana passada, quando ele afixa as 95 teses, ele tinha só 34 anos. Ele já era um monge respeitado, era professor de teologia, inclusive de Romanos.
Mas Martinho Lutero, meus irmãos, discutia frequentemente com seu mentor como a percepção do seu pecado, como a percepção da sua falência espiritual o atormentava constantemente. O atormentavam com a percepção de que ele não conseguia agradar a Deus. As suas falhas tiravam seu sono. Quando falhava, ele era tomado de um peso, uma vergonha, que na prática o puxava ainda mais para longe de Deus. E foi a partir desses conflitos exatamente que ele chegou nas Escrituras, na leitura da palavra de Deus, à conclusão de que jamais conseguiria ou mereceria por si mesmo, somente pela graça. Então, meus irmãos, ele estava numa instituição que falava de graça, graça, graça a Deus o tempo todo, mas vivia de outra maneira. Ele não compreendia até aquele momento, mas depois veio a compreender, biblicamente, o que é realmente graça, o que é realmente este favor imerecido. Mas o que mais nós podemos aprender sobre isso essa noite? O que há mais para aprender sobre a graça? No nosso texto inicial, olha lá o versículo 5 e versículo 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Primeiro, irmãos, sermos alcançados pela graça de Deus deve ser um motivo constante de louvor ao nosso Deus. Porque é para isso que fomos alcançados, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. E é interessante, meus irmãos, porque nas últimas décadas, a adoração cantada, as músicas que têm sido usadas em muitas igrejas, têm corrompido a adoração com o antropocentrismo, ou seja, o centro no homem. Ao cantar sobre nossas vitórias, sobre uma vida maravilhosa que teremos, fomos roubados do foco bíblico do Evangelho. Tiramos o louvor de Deus e colocamos em uma satisfação pessoal por ter uma vida melhor. De fato, nossa vida, precisamos lembrar, ela é melhor, mas não por esses motivos. Ela é melhor não porque tivemos bênçãos materiais ou qualquer outras vitórias circunstanciais na nossa vida. Nossa vida é melhor por causa de Cristo e por termos sido alcançados imerecidamente por sua graça. E é por isso, meus irmãos, que o verso 6 tem essa expressão, para o louvor da sua gloriosa graça. Essa é a razão da nossa salvação. Isso é uma coisa, meus irmãos, que está ausente em muitos púlpitos e em muitas igrejas. Tem muita gente que eu até acredito que é sincero e até se converte, mas eles acham que Deus fez um negócio da China. É como se o mundo espiritual começou no dia que eu me converti. Mas não é isso que o nosso texto está dizendo. Todo projeto de redenção tinha um único objetivo: a exaltação do nosso Deus, a exaltação da sua graça. O mundo não gira, irmãos, nem ao redor da nossa salvação. Você quer ver como isso é verdade? Alguns anos atrás, eu fui pregar numa reunião de adolescentes. Bons anos atrás. Passado alguns dias, eu encontrei com um pastor daqui da cidade. O que aconteceu? Uma adolescente que estava lá foi reclamar com seu pai, e seu pai foi reclamar com seu pastor, e por uma jesuicidência nós nos encontramos 2 dias depois no mesmo lugar. Se nós nos encontramos no mesmo lugar, claro. Mas nós nos encontramos. O que eu falei, irmãos? Qual foi a heresia que eu falei lá que quase deu a inquisição? Eu disse o seguinte: a primeira razão que Jesus veio à Terra não foi para salvar você, mas foi para glorificar o Pai. O mundo dessa pessoa, dessa adolescente, ruiu, porque ela descobriu que ela não é o centro do universo. Ela descobriu que ela não é o centro do plano de salvação. Deixa eu colocar, meus irmãos, ainda mais claro. A sua salvação é incidental para a glória de Deus. Ela é instrumental para a glória de Deus, mas ela não é o foco. Pastor, semana que vem eu vou procurar uma igreja que me valorize mais. Pois é. Porque não é esta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa é a mensagem bíblica. Como é que está mesmo no finalzinho do capítulo 11 de Romanos? Ele fala sobre tudo aquilo maravilhoso sobre a salvação e ele termina como?
porque por vocês e para vocês e por causa de vocês são todas as coisas. Amém, Romanos? Não. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que nós mudamos isso? Por que tiramos o foco do Evangelho? E precisamos lembrar então, meus irmãos, o texto é claro, para o louvor da sua gloriosa graça. Na prática habitual de tudo isso, irmãos, o louvor constante a Deus, por essa gloriosa graça que Ele realizou em nossas vidas, é algo que fortalece a nossa vida espiritual. Então veja bem, você deve estar pensando assim, poxa, a gente vai só glorificar Deus, o que é que eu levo nisso aí? Você é fortalecido. Quando, irmãos, nós voltamos nosso foco para a exaltação ao nosso Deus, quando meditamos e pensamos sobre a nossa salvação do jeito correto, nós somos lembrados da nossa condição espiritual, corrupta, falida, perdida, e olhamos para a cruz onde jorra rica e abundante graça da parte de Deus. Lembrar, meus irmãos, quem nós somos e quem Ele é, se torna um poderoso instrumento contra o pecado, se torna um elixir de fortalecimento espiritual para a nossa alma. Repare que, inclusive, é assim que Paulo organiza os seus escritos, suas cartas. Ele passa 11 capítulos, de novo em Romanos, tratando sobre a salvação humana, mencionando o papel da graça 15 vezes, Romanos 1 até Romanos 11. E só então, Paulo começa a tratar de como viveremos a nossa vida diante de tudo isso. Ou seja, o que ele está nos dizendo, irmãos? Você entendeu o que a graça fez por você? Agora viva por essa graça. Porque a graça, meus irmãos, ela não somente salva, ela também transforma, ela também revitaliza a vida daquele que anteriormente estava destruído e que vivia sem significado. A graça, irmãos, preste atenção, a graça é a moldura da porta estreita pela qual entramos, mas ela também é o pavimento do caminho estreito pelo qual andamos por toda a nossa vida com o Senhor. Não foi exatamente isso que Paulo escreveu repreendendo aos Gálatas? Por que vocês, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne? Nós podemos, irmãos, incluir aí a graça. Por que vocês, sendo salvos pela graça, agora vocês querem se aperfeiçoar pelas obras da lei? Agora, não se engane, meus irmãos. O que os Gálatas erraram não era em tentar fazer a coisa certa, mas é achar que a coisa certa lhes garantia a salvação. Então é óbvio que você deve frequentar uma igreja, é ordenamento bíblico. É óbvio que você deve sustentar a obra de Deus, você deve ter uma vida de oração, você deve ter uma vida debaixo da palavra de Deus. Essas disciplinas espirituais jamais tiveram o objetivo de ganhar ou assegurar a você a salvação. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muito cristão até se converte, mas vai viver uma vida de nanismo espiritual por falta de bom alimento. Isso é, irmãos, uma realidade extremamente triste. Pessoas que estão 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos em uma igreja, jamais deram fruto algum, porque não cresceram, porque não se fortaleceram na graça do Senhor, não se fortaleceram nas disciplinas que Ele nos dá. Mas tem mais. No verso 7, nós lemos o seguinte: nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Riqueza. Paulo ensina aqui, meus irmãos, algo precioso sobre a graça de Deus, sua abundância, que está aqui nessa palavra riqueza. O custo do sangue de Cristo é a medida da riqueza do favor imerecido de Deus para cada um de nós. E esse sangue é caro. Em outras palavras, fomos comprados por um preço tão exorbitante. E por isso, a graça que nos foi conquistada precisa ser igualmente exorbitante. O preço é tão alto pelo qual nós fomos comprados, que também grandiosa é a graça que nos foi alcançada. Como Paulo escreveu, irmãos, em Romanos 5:20, esse é um versículo muito conhecido, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Talvez os mais antigos conheçam esse verso na versão Almeida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jamais, preste atenção, o nosso pecado pode ser desprezível, ele pode ser repulsivo, mas ele jamais está fora do alcance da graça de Deus. Jamais você vai chegar diante do Senhor
em arrependimento, em quebrantamento, e ele vai dizer para você, não, porque essa é uma mania que a gente tem, né? A pessoa ficou lá um tempão tentando pedir perdão a gente, aí vem pedir perdão e a gente diz, que nada, foi nada, foi. Você estava em casa matando uma pessoa na unha, fazendo bonequinho voodoo e tal, mas ela vem pedir perdão e você tratar direito? Não foi nada. O Senhor Jesus jamais vai fazer isso. Você vai chegar todo quebrado, todo, né, maquiagem toda melada, de tanto chorar tudo e tal, vai dizer, Senhor, perdoa. E você vai dizer para ele, eu não sou digno, ele vai dizer, não é mesmo não. Mas ele perdoa a si mesmo. Ele jamais, irmãos, vai minorar o peso do nosso pecado. Mas jamais vai faltar graça para qualquer medida, proporção ou tamanho do nosso pecado. Nosso pecado jamais passará da medida da graça de Deus. É por isso que quando escreveu o seu famoso hino, John Newton colocou um adjetivo tão apropriado, Amazing Grace. Graça que maravilha, graça que espanta, graça que me rouba as palavras. Tudo isso você pode colocar dentro da palavra amazing. Graça maravilhosa. Deixa eu ler para você só o primeiro verso desse hino. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou o miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora eu vejo. São palavras, meus irmãos, de um ex-mercador de escravos. Um homem que viveu a sua vida inteira à sombra dos seus pecados. Um homem que no final da vida disse para alguém, a minha memória já me falta. Mas uma coisa eu jamais vou esquecer. Eu sou um grande pecador. E Jesus é um grande Salvador. Todos nós temos, meus irmãos, com certeza, coisas que nós nos arrependemos na vida, que nós gostaríamos de uma máquina do tempo para voltar lá. Mas acho que poucas pessoas, como John Newton, ou mesmo como o apóstolo Paulo, podem olhar para o seu passado e sentir tanta vontade de que existisse uma máquina do tempo. Mas o que ele diz? Estava perdido, fui encontrado, fui cego, mas agora vejo. A riqueza, irmãos, o tamanho da graça de Deus, do nosso Deus como um todo, é mencionado outras 5 vezes na carta aos Efésios. Só na carta aos Efésios, olha que coisa. 5 vezes ele se refere a essa riqueza do nosso Deus. No verso 18, mesmo capítulo 1, ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que lindo. Capítulo seguinte, versículo 4 do capítulo 2, ele vai falar como nosso Deus é rico em misericórdia. Esse é um texto conhecido. Todavia, por que tem esse todavia aqui, irmão? Você lembra? Como é que começa o capítulo 2? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Estávamos sujeitos ao demônio da tempestade do ar, da nossa carne e do mundo. Estava mal. Olha o versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, pela graça, vocês são salvos. O texto vai continuar. Versículo 7, capítulo 2 também. Para mostrar nas eras que hão de vir. Por que ele fez tudo isso? A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Tem mais um pouquinho. Capítulo 3, versículo 8. Paulo fala de como a mensagem que ele havia recebido era uma riqueza que agora ele estava dividindo com a igreja. E olha que riqueza. Tenho certeza que você já leu a Bíblia toda em nossa igreja e você passou pelas cartas de Paulo. Meus irmãos, não dá para pregar as cartas de Paulo em 3, 4, 5 mensagenzinhas, não. O dia que Deus me der coragem de pregar Romanos, senta que nós vamos ficar aí muito tempo. E olha a riqueza, irmãos. Ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Se ele é o menor dos menores, tem que criar uma outra categoria para mim.
Ficar lá, eu estou como é que diz? Estou na classe B. Sou o menor dos menores de todos os santos. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Última ocorrência da palavra ou das riquezas de Deus em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Paulo ora para que sejamos fortalecidos por essas riquezas, por essa abundância. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Ou seja, meus irmãos, das abundâncias, da riqueza do nosso Deus, é que nós podemos depender. É delas que nós tiramos força para o nosso dia a dia. Amanhã você vai acordar, é dia de trabalho, né? Talvez você seja que nem o gato do desenho lá, dos quadrinhos, você odeia segunda-feira, sei lá. O ponto, meus irmãos, é que não importa qual seja a rotina, o obstáculo, a dificuldade. Estamos juntos. Em Cristo nós temos abundância para todas as situações da nossa vida. Em resumo, a graça de Deus é incomparável, porque jamais encontraríamos algo tão maravilhoso e cheio de riquezas espirituais como ela. E por isso ela se torna, irmãos, indispensável, tal como ela é, pois nada temos a oferecer que possa suprir o que a graça já supre as nossas vidas. Em outras palavras, meus irmãos, se está ruim, se está pesado, se está difícil, põe a mão no pulso. Está faltando o bater da graça. Você está tentando por conta própria. E de novo eu quero dizer para vocês, estamos juntos no mesmo barco. Eu estou pregando para nós. Se está difícil, algo não está no lugar correto. Ontem eu tive que ir de bicicleta para a academia fazer o meu exercício. A bicicleta estava parada há muito tempo. Quando eu peguei, eu já vi que ela estava com o pneu bolachado, né? Esparramado. De casa até o posto foi um sacrifício. Foi uma bicicleta ergométrica na pior tensão lá. E fui. Depois eu fiquei pensando, por que eu não desci e a levei, né? Era bem mais fácil. Mas chegando lá, eu fiz o que, irmãos? Calibrei o pneu. Dali, 2 quilômetros para a academia, moleza. Porque estava o que deveria estar no lugar correto. Sem a graça de Deus, meus irmãos, sem a graxa de Deus, seu motor está funcionando ferro no ferro. Você está tentando fazer por conta própria. Nós estamos tentando fazer por conta própria. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, da letra do hino de Augusto Toplady. Nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Esse hino, irmãos, lembra as palavras de Jonathan Edwards. Você não contribui em nada para a sua salvação, a não ser com o pecado que a torna necessária. E a mesma verdade nós podemos aplicar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Porque em nossos dias, as pessoas estão se enganando com a validade do seu desempenho para serem aceitos por Deus. Muitos creem que sua vida espiritual será melhor se forem batizados, se ofertarem tal quantia de dinheiro, se forem frequentes ou trabalharem na igreja ou cumprirem aquela regra ou outra. Muita gente vive debaixo de peso porque acham que o que fazem não tem sido suficiente para a sua salvação. E detalhe, eles estão certos. Mas eles estão debaixo do peso, meus irmãos, porque eles acham que vão conseguir descobrir algum tipo de padrão, ou comportamento, ou atitude, ou pensamento que os tornaria dignos de salvação. Eles não sabem, meus irmãos, que se vamos chegar no céu, não será por causa dos nossos feitos. Um outro puritano escreveu que no chão do céu vai estar escrito: ninguém chegou aqui por mérito próprio. Eu lembrei daquele velho cântico que eu já mencionei em outras mensagens. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça.
Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Se você está nos visitando hoje e você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, talvez você tenha vindo aqui hoje achando que eu preciso frequentar a igreja, eu preciso fazer as coisas, porque você quer agradar a Deus, você quer um dia estar com Ele nos céus. Eu quero dizer para você hoje, lhe venderam um produto errado. Sim, nós estamos aqui. Sim, precisamos estar aqui. Sim, desejamos estar aqui. Mas nada disso influencia em absolutamente nada na nossa salvação. De fato, estamos aqui porque já fomos salvos. E meu irmão, se porventura você tem sucumbido debaixo do peso da performance, do desempenho, liberte-se. Venha usufruir da liberdade da graça de Deus. A liberdade que diz que você jamais será digno. E ainda assim, você é feito digno por causa de Cristo que nos amou. Na semelhança da semana passada, eu queria terminar lendo uma oração do livro de orações O Vale da Visão, escrito pelos puritanos. A oração de hoje tem como título Maravilhosa Graça. Ó Deus doador, meu coração é atraído em gratidão a Ti, por Tua maravilhosa graça e condescendência para comigo, na influência e assistência do Teu Espírito, pela ajuda especial em oração, pela alegria no serviço cristão, pelo anseio de chegar ao céu, por sempre me enviares os suprimentos necessários, por me ergueres para uma nova vida quando estou como um morto. Não quero descansar no favor de homens, pois o Teu favor é infinitamente melhor. Exibes a sabedoria eterna nas dispensações para comigo, e não importa quando, onde, nem como Te sirvo, ou por quais provas terei que passar, desde que eu possa estar apto a fazer a Tua obra e vontade. Nenhuma pobre criatura necessita mais da graça divina do que eu. Todavia, ninguém mais do que eu abusou e tem abusado dessa mesma graça. Quão insensível e estúpido sou! Humilha-me no pó por eu não Te amar ainda mais. Cada vez em que experimento a renovação de qualquer graça, renovo minha dívida para contigo, o Deus de toda a graça, que me traz socorro oportuno. Não posso me gloriar quando penso no quanto, para a minha existência e para cada ato da graça, dependo de Ti. Nunca faço outra coisa senão apartar-me de Ti. E se vou por fim chegar ao céu, será porque assim desejas e não por qualquer outra razão. Amo, como uma criatura frágil, aflita e desprezada, lançar-me na Tua infinita graça e bondade, não esperando outra felicidade além de Ti. Dá-me uma graça especial que me molde para tarefas especiais e mantém-me calmo e resignado em todas as circunstâncias, humilde, solene, mortificado e conformado à Tua vontade. Vamos orar, meus irmãos. Que nesta semana eu e você possamos meditar o quanto nós precisamos no nosso dia a dia depender dessa graça do nosso Senhor e como ela está ricamente disponível para nós. Oremos. Senhor nosso Deus, quem seríamos, ó Deus, a parte da Tua graça? Quando os homens inventaram as suas religiões e as suas crenças, não conseguiram pensar naquilo que só Tu pensaste. Só conseguiriam pensar em um sistema de méritos e deméritos. Só conseguiram pensar em um sistema de sacrifícios e merecimentos, perdas e ganhos. Só o Deus da graça, o Deus de toda a graça, pôde preparar para nós essa graça abundante, rica, maravilhosa que nos alcançou. E somente por ela nós temos acesso ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tamanha graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, louvar o nosso Deus mais uma vez.
mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário,